Fala galera, bom dia! Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí. Hoje é o nosso dia 70 de conteúdos aqui no Telegram e hoje nós vamos fazer um estudo de caso, né? Não sei se vocês lembram, mas se você tem me acompanhado há alguns dias, se você tem ouvido os áudios que eu estou mandando para você, talvez você tenha ouvido o áudio número 67, onde eu falo de uma das maiores estratégias, de uma das maiores oportunidades que existem para você aprender sobre o negócio, que é analisando as estratégias que estão por trás de outros negócios, né? Então, eu lembro que naquele exemplo a gente usou um exemplo ali de um produto para cabelo e tal, para entender o que está por trás daquele negócio, né? Qual que era a estratégia que aquele negócio tinha, né? Porque normalmente a gente compra produtos, né? Traz para dentro das nossas casas, mas dificilmente a gente para analisar o que é que está por trás desse negócio, né? E esse é um hábito que eu tenho há muito tempo, então normalmente não existe consumo que eu faça que não exista mais do que uma compra, né? Ou melhor, que exista apenas uma compra. Normalmente sempre tem uma análise do que está acontecendo. E hoje nós vamos analisar então a história, eu vou na verdade fazer uma breve reflexão, né? Não tem como analisar a história como um todo do cara, do Tony Robbins, né? Que é um dos maiores palestrantes, se não o maior palestrante de todos os tempos e sem dúvida, provavelmente o mais famoso palestrante do mundo, né, na atualidade. E ser o melhor, ser o maior é uma questão de ponto de vista, uma questão de percepção, mas indiscutivelmente o cara é realmente fenomenal. Não apenas pela palestra dele, não apenas pelo conteúdo dele, pelo impacto que ele causa na vida das pessoas, mas também como estrategista de negócios. E é sobre isso que a gente vai falar. Ontem à noite eu assisti o documentário deles, assisti mais uma parte, já faz 2 dias que eu comecei a assistir, tenho assistido algumas partes, e é a segunda vez que eu assisto o documentário dele chamado Eu Não Sou o Seu Guru, que tem na Netflix. Você pode procurar lá e assistir esse documentário. Eu Não Sou o Seu Guru. E você vai perceber, se você assistir esse documentário, que ele mostra um dos eventos dele, né? Mostra um dos eventos que é o carro-chefe dos eventos que ele faz durante o ano. E você vai perceber que, se você estiver bem atento, você vai perceber que não só um impacto positivo você vai receber no sentido das mudanças que você pode sofrer a partir do que ele entrega em relação ao conteúdo, mas se você estiver analisando da forma correta, você vai perceber que existe um negócio extremamente bem orquestrado, né? Todo produto, todo serviço, toda venda, ela exige o quê? Uma entrega, né? E o que é que está por trás da entrega? É uma estratégia de negócios, né? E a estratégia dele é fenomenal no sentido mais amplo da coisa. É muito incrível porque cada detalhe do evento é exatamente orquestrado para que aconteça tudo redondo nos mínimos detalhes, para que um evento, para que uma palestra, para que um evento motivacional se torne realmente uma experiência impactante que mude a vida das pessoas, né? Então, eu acho que interessante a gente analisar os detalhes do que estava acontecendo, né? Porque uma coisa é você assistir um vídeo, né? Assistir a palestra do cara, mas aí você começa a analisar o que está por trás, ele mostra os bastidores, né? Então, cara, é incrível. Eles analisam as histórias de cada uma das pessoas lá, as pessoas contam as suas histórias e ele tenta verificar, ele tenta identificar quem são as pessoas que mais precisam da ajuda dele, quem são as pessoas que mais estão passando por um problema realmente muito grande na vida deles. E aí é muito bacana porque tem uma equipe, é óbvio, né? Uma equipe de vários staffs, né? Pessoas que estão ajudando ele no evento, e ele coloca esses membros da equipe estrategicamente posicionados próximos a essas pessoas que têm realmente um grande problema, que estão enfrentando um problema enorme na vida delas, para que essas pessoas ajudem no processo de transformação dessas pessoas que têm esse problema enorme. E isso é muito importante, né? Porque mostra aí uma verdadeira, uma genuína preocupação com a transformação das pessoas, não apenas vender um ingresso para um evento, para as pessoas receberem uma palestrinha motivacional. Não, realmente a preocupação da entrega é causar uma transformação nas pessoas. E cara, isso é nos mínimos detalhes. Então existe o evento principal, que é o evento com ele, existem os eventos que são, nos intervalos dos eventos, existem os grupos de estudo, grupos de bate-papo, né? E em cada um desses grupos existe uma pessoa da equipe dele que está coordenando tudo isso, que está conduzindo as pessoas para que a transformação, que é o objetivo do evento, realmente aconteça. E é incrível você analisar, porque nesse caso, né, existe uma filmagem acontecendo, né, um documentário está acontecendo. Então, desde o posicionamento das câmeras e tudo mais, né, o planejamento ele é todo feito para que a entrega seja realmente perfeita.
Então, qual que é a primeira lição que a gente pode tirar daqui? A primeira lição é que, para uma boa entrega, seja no que for, né, no nosso negócio, seja qual for o nosso produto, o nosso serviço, planejamento é fundamental. O planejamento para que a entrega realmente se transforme em uma experiência que faça um impacto, né, que cause um impacto positivo na vida das pessoas. Isso depende de planejamento, né? Pode ser com uma equipe própria, pode ser contratar alguém, mas precisa existir uma estratégia por aí. Agora, qual que é a análise mais importante para se fazer nessa história, né? Já entendemos uma lição aí de negócio, né? Entendemos que é importante analisar o que está acontecendo, qual é a estrutura do negócio, mas tem uma análise maior ainda, tem uma análise que é mais importante, que pode ser realmente mais transformadora do que a própria análise do evento, né? Que é a análise da mente que está por trás da entrega, né? A mente que está por trás do evento. Quem que é o Tony Robbins, né? O que ele pensa, qual é a história dele, né? E é isso que faz com que tudo faça sentido na questão da análise. Porque o evento é só um espelho, o evento é um reflexo do que está na mente do Tony Robbins. Então a análise principal é a do evento? Não, o evento é bem importante você analisar para você entender mecanismos operacionais de um negócio, né? O que está acontecendo operacionalmente falando. Agora, por trás dessa operação existe uma mente, e essa é que é a grande análise que libera você, né? Que liberta você e que faz você realmente crescer e evoluir. É tentar interpretar a mente da pessoa que está por trás da estratégia, a mente do estrategista, né? O que essa pessoa está pensando. E se você for assistir esse DVD, você vai perceber... Esse DVD não, né? É um documentário no Netflix, né? Mas se você for assistir esse documentário, você vai perceber quem é o Tony Robbins, porque ele mostra os bastidores da coisa. E você vai perceber que existe uma mente totalmente preparada para essa entrega. Você vai entender que na trajetória dele nem tudo foi lindo. Na trajetória dele de vida foi uma trajetória difícil, ele passou por vários problemas seriamente, dá para se dizer problemas sérios, né? Problemas muito fortes na fase da infância, adolescência dele, e o que ele fez com isso, né? O que ele fez com essa dificuldade que ele viveu, né? Ele teria tudo para que essa dificuldade tornasse ele uma pessoa, uma vítima da sociedade, uma vítima das causas, uma vítima das consequências dos fatos que aconteceram na vida dele, né? E ele pegou essas mesmas dificuldades que a grande maioria das pessoas transformariam numa muleta, e ele transformou isso num trampolim que jogou ele lá para cima, né, e que fez com que a missão de vida dele fosse concretizada, né? Então, já existe aí uma grande lição, a gente já falou muito sobre isso, né? Os fatos são apenas os fatos, mas somos nós que decidimos se esse fato vai ser uma âncora na nossa vida ou se esses fatos vão ser um trampolim na nossa vida, né? Se vão ser um acelerador ou se vão ser um freio. Somos nós que decidimos, porque os fatos simplesmente são fatos. E a história dele mostra muito isso, porque ele passou por coisas muito sérias e ele acabou, ao invés de fazer com que isso tornasse ele uma vítima, eu não posso fazer porque a minha família, porque minha mãe fez isso por mim, ele teve uma história muito triste com a mãe dele, né? E ao invés de transformar isso numa muleta que impediu ele de andar, ele transformou isso na maior força que fez ele se tornar quem ele é hoje, o psicólogo que ele é, o palestrante motivacional que ele é, e transformar as vidas das pessoas da forma que ele transforma, né? Mas como que isso aconteceu? Como que ele chegou a ser quem ele é? E analisando o DVD, você percebe que ele é uma pessoa extremamente preparada. E ele tem hábitos, rotinas e rituais de sucesso. Ele é uma pessoa que vive o sucesso no dia a dia dele, né? Ele é uma pessoa em que fica muito claro que não existe separação entre a pessoa que está no palco e a pessoa que está no bastidor. É a mesma pessoa. Então, a entrega, ela é só um reflexo daquilo que está por trás, daquela pessoa que está lá no bastidor, da forma que aquela pessoa que está lá no bastidor vive a vida dela. E aí existe uma lição enorme e que mostra pra gente o gap, a lacuna entre uma entrega fenomenal como a dele e uma entrega como a nossa, né? Como uma entrega de uma outra pessoa que está no nível abaixo, seja qualquer nível abaixo do dele. Você vai percebendo que a tua entrega tende a ir melhorando à medida que você muda os teus hábitos
fora do teu palco, fora da tua entrega, né? É os teus hábitos de vida lá na tua casa, é o quanto você estuda, é o quanto você se aprimora, é você estar aqui ouvindo esse áudio agora, é você estar se dedicando, é você estar aprendendo, é você estar se tornando melhor, superando a você mesmo, superando os limites que você tem, superando as barreiras que você mesmo percebe, porque as barreiras não existem, as barreiras são apenas uma percepção. Talvez você não tenha percebido isso ainda, talvez você não tenha percebido que não existe limite, não existe barreira. O que existe são as percepções que nós temos sobre os limites, sobre as barreiras. Porque o que impede que uma pessoa com uma história de vida totalmente mais difícil do que da maioria das nossas, né, tenha chegado onde ele chegou? O que impede que qualquer outra pessoa com uma história de vida extremamente difícil tenha chegado em lugares que a gente ainda não chegou? O que muda, né? É o limite que a gente percebe na nossa mente, né? O limite, na verdade, não existe. Ele é do tamanho da nossa percepção. Anota essa frase. O teu limite é do tamanho da sua percepção, né? Não existem limites. O que existe é a sua percepção sobre limites. É até onde você mesmo acredita que você pode chegar. E o Tony Robbins tem uma sacada, tem uma história que é fenomenal de ser analisada nesse ponto de vista, né? Ele mostra que realmente, cara, não existe um limite, né? Qualquer história, por mais difícil que seja, ela pode servir como um trampolim para você chegar a patamares de vida extremamente maiores do que qualquer outra pessoa poderia chegar. Então, cada um de nós tem uma história de vida que ela é relativamente mais fácil, relativamente mais difícil, e não depende do fato que realmente aconteceu. Depende da nossa percepção sobre o fato e sobre o nosso próprio tamanho, né? Tem uma outra frase muito importante, né? Problema pequeno, pessoa pequena. Problema grande, pessoa grande, né? O que isso quer dizer? Que se o problema que você consegue aguentar, ele é muito grande, você se torna uma pessoa maior ainda. Ou melhor, vamos colocar um pouco diferente. Para pessoas grandes, os problemas são pequenos, porque elas estão acima do nível do problema. Elas encaram o problema com outro ponto de vista que faz com que o problema não seja grande para ela. Então, esse eu acho que é a essência, esse é o sentido que eu gostaria de passar com essa frase, né? Quanto maior você é, menor é a percepção do problema, né? O problema se torna menor para você. O que eu quis dizer é justamente isso. Se o problema que você vive, ele é muito pequeno e ele já tira você do sério, ele tira você do teu eixo, ele te transtorna, ele te faz ser uma pessoa que você não quer ser, significa que você ainda está muito pequeno para o problema, né? À medida que você se eleva, o problema pode ser o mesmo, mas você já não é mais o mesmo. Então você está maior do que o problema que você suporta é maior, significa que você é maior. Então, galera, esse foi o áudio de hoje, é uma reflexão muito bacana pra gente fazer no domingo, porque é um dia para pensar, né? É um dia para refletir, é um dia para estudar, para analisar e pensar nas nossas estratégias, pensar na semana que está começando e ter uma análise criteriosa sobre nós mesmos, né? E se convidar, eu quero convidar vocês para fazer esse exercício, esses dois exercícios, na verdade. Primeiro, o de fazer uma reflexão interna, a reflexão de qual é o tamanho que você tem hoje, né? Qual que é por que a sua entrega nos negócios está do jeito que está. Então, perceber que essa entrega, ela é apenas um reflexo da pessoa que você é. Se o teu negócio é pequeno, se o teu negócio é grande, se o teu negócio é perfeito, se ele não é, se a entrega é maravilhosa, se a entrega não é, se você consegue fidelizar os teus clientes, se você não consegue, se você tem resultado, se você não tem, se as pessoas falam bem ou se elas falam mal de você, tudo isso é um reflexo exato da pessoa que você é. Então, é muito importante a gente ter essa reflexão. E então, esse é um convite, tá? Para que você também faça essa reflexão, para que você entenda quem é você a partir dos resultados que você tem. E que você entenda que os resultados que virão amanhã dependem da pessoa que você é hoje. Os resultados de hoje são apenas um reflexo da pessoa que você foi até hoje. Então, você pode sim ter novos resultados mudando a pessoa que você é. Essa é a primeira reflexão do áudio. E a segunda é: façam esse trabalho de analisar as histórias por trás das empresas. Não analisem apenas a estratégia das empresas, como a gente falou no outro áudio, no áudio 67, mas analise também a mente das pessoas que estão por trás da estratégia. Então,
tem a venda acontecendo, você pode analisar a estratégia por trás da venda. E você pode analisar num nível mais profundo a mente da pessoa que criou a estratégia por trás da venda. Então, cara, isso é libertador. Isso te leva para um outro nível estratégico da coisa, porque você para de pensar apenas em como que o fato está acontecendo, mas você começa a se perguntar e se questionar e entender os porquês das coisas estarem acontecendo. E aí você entra num outro nível de reflexão, você começa a atingir patamares maiores, cada vez maiores nos seus negócios. Então, um exemplo, por que eu estou te enviando esses áudios aqui? Tá, existe uma estratégia de negócio aqui, mas o que está por trás da minha mente? O que eu estou pensando para fazer isso por vocês? Por que eu estou enviando esses áudios? Por que o Júlio estuda tanto? Por que o Júlio se dedica e aprende para estar aqui ensinando para vocês? Quais são os comportamentos que estão por trás da mentalidade do Júlio? Quais são as visões de mundo que estão por trás daquilo que o Júlio faz? Quais que são as estratégias, né? O que o Júlio está buscando? Qual tipo de resultado ele está buscando a médio e longo prazo, né? Por que será que eu estou aqui fazendo um trabalho diferente do que a maioria das pessoas faz, né? A maioria das pessoas só tenta vender e agrega muito pouco valor. E tem pessoas que têm um resultado financeiro já muito maior do que o meu, que se preocupam muito menos em agregar valor do que eu. Mas por que isso está acontecendo? Por que eu foco tanto a minha atenção em estar aqui entregando o meu melhor para você? Esse é o pensamento que literalmente vai libertar vocês e vai fazer vocês alcançarem níveis cada vez maiores. É incrível, porque você vai se tornando cada vez uma pessoa mais preparada e você exercita a tua mente para analisar os porquês do mundo e não apenas o mundo. O mundo são fatos. As pessoas, os negócios, as estratégias são fatos. Mas os porquês das estratégias, os porquês das histórias, os porquês das pessoas é que realmente libertam e fazem você crescer muito. Galera, então esse foi o áudio de hoje. Se você estiver ouvindo isso no Spotify ou no YouTube, é claro, eu sei que você já ouviu isso, mas é porque virou um podcast. Então se inscreva no canal do YouTube, ative as notificações, adicione as suas playlists aí do Spotify. E se você estiver aí fora em algum lugar, então clique no link que você vai encontrar aqui embaixo e entre pro canal do Telegram para ouvir áudios como esse todos os dias direto no seu celular. E para vocês, galera, que estão aqui no Telegram já, tenham todos um ótimo dia. Eu vejo vocês amanhã no nosso áudio do dia 71. Então fica aqui os dois convites, né? Primeiro, façam uma reflexão sobre vocês e sobre a entrega de vocês, sobre os resultados de vocês, sobre quem são vocês, a pessoa por trás da entrega de vocês, e também o convite para vocês passarem a olhar o mundo, olhar os negócios por um outro ponto de vista, né? Analisar as estratégias dos negócios e analisar a mente de quem está por trás das estratégias do negócio. Isso vai ser literalmente transformador na vida de vocês. Beleza, galera? Um grande abraço. Vejo vocês amanhã no nosso próximo áudio e tenham todos um ótimo dia. Valeu, até mais!